Queridos e amados irmãos, graças a Deus, estou aqui juntamente com você para estar ministrando mais uma porção da palavra de Deus. Queridos, a Bíblia, ela é a luz da vida para o cristão. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então vamos aprender nesse dia sobre a ordem do Senhor. Em primeiro lugar, amados, em Mateus 10:5 diz assim: e a esses 10 enviou Jesus, dando-lhe a seguinte instrução: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade de Samaritano. Amados, nós observamos que Jesus, ele ordenou primeiramente aos judeus, para pregar para os judeus, mas a ordem do Senhor, até o versículo de número 16, você vai ver o que realmente Jesus faz maravilha. A primeira ordem está em Mateus 28:19, que diz assim: e para onde eles determinar. Irmãos, será se nós estamos seguindo os preceitos de Cristo? Será que nós estamos andando ou indo aonde Cristo tem nos ordenado? Então aqui diz: ir para onde Ele determinar. Amado, nós sabemos que muitos querem ir, mas não estão indo aonde o Senhor tem determinado. Irmãos, ir aonde Deus o tem determinado requer renúncia. Nem todas as vezes aonde Jesus Cristo nos ordena e nos envia, não é nos lugares que nós queremos ir. Não é nos lugares que nós sentimos desejo de ir. Às vezes sempre contradiz com minhas vontades, a vontade de Cristo, a vontade de Jesus. Mas eu quero afirmar nesta manhã que devemos ir aonde Jesus Cristo nos ordena. Por quê? Irmãos, se nós for aonde Jesus nos ordena, certamente nós seremos bem-aventurados. Ainda, queridos, que passamos dificuldade, ainda que passamos luta, ainda que passamos divergência, ainda que sofremos perca, certamente Deus vai nos dar a vitória. Irmãos queridos, então o primeiro passo nesta manhã que quero mostrar 7 passos. A ordem do Senhor, 7 passos para cumprir a ordem do Senhor. Ir para onde Ele determina. Queridos, Jonas, Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi para Tarso. Queridos, nós temos que ir para onde o Senhor nos ordena, que Ele estará conosco. A Bíblia diz que Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador, que aonde vós estiver, Ele esteja. Aonde vós estiver, Ele vai estar convosco, cooperando, ajudando e guiando. Amados, o segundo passo da ordem do Senhor: pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Mateus 10, verso 7. E 2 Timóteo 4:2. Pregar o Evangelho. Irmãos, eu vou fazer 25 anos de pregador itinerante, fazendo a obra de Deus por amor, pela fé,
Não tenho encontrado riqueza. Não. Eu tenho levado um evangelho puro, um evangelho sem falsidade, um evangelho sem argumento em troca alguma. Queridos, nós sabemos que muitos só vão quando tem requisito financeiro. Deus me chamou numa família pobre, me enviou e disse: tu vai viver do que tu fizer. Se tu praticar o bem, tu vai viver o bem, tu vai comer bem. Se tu fizer o mal, tu vai viver mal e vai sofrer consequência. Queridos, nós estamos pregando um evangelho puro, nós estamos pregando um evangelho verdadeiro, nós estamos pregando um evangelho que tem poder, nós estamos pregando o evangelho que cura, que salva, que liberta, que ressuscita. Este é o verdadeiro evangelho, amados, que o Senhor Jesus está nos ordenando. Esse é o verdadeiro evangelho que o Senhor me manda pregar e te manda também pregar. Amados, mas vamos para a terceira ordem. A terceira ordem do Senhor: curar os enfermos. Verso Mateus 10, 8. Vamos ler aqui para ver o que está dizendo. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônio, de graça recebeis e de graça dai. Irmãos, olhamos para a vida de muitos pregadores. A primeira coisa que ele fala é quanto que eu vou receber em troca, é quanto que eu vou ter de cachê. Queridos, certamente que o pregador, que ele precisa de comida, ele precisa de vestir, ele precisa do combustível para ir vir, ou passagem de ônibus, de navio, ou de táxi, ou de Uber, ou de avião. Que ninguém vai andar a pé como andavam os filhos de Israel naquela época. Estamos em outra época, estamos em outro momento de viver. Mas, amado, quando olhamos para a palavra de Deus, terceira ordem de Jesus, está também em Tiago 5, 14 e 16. Curai os enfermos. Vamos para a quarta ordem de Jesus: purificar os leprosos. 8 também, Mateus 10, 8 está essa referência que lemos. Mas em 1 João 1, 7 também está: purificai os leprosos. Quantas pessoas, meus amados irmãos, quantas pessoas estão leprosos espiritualmente? Quantas pessoas estão parado, estacionado, dizendo: eu não vou fazer mais, estou decepcionado, vou pendurar o paletó. Um jogador pendura a chuteira. E muitos pregadores estão dizendo: não, eu preciso me formar para poder ir pregar o evangelho. Irmãos, quantas pessoas estão enfermas, quantas pessoas estão precisando de um milagre. Eu quero vos afirmar nesta manhã, amados, Deus, ele capacita e envia. Se você não for, Deus vai enviar alguém, outro em teu lugar. Mas o preço tu has de pagar por causa dessa desobediência. Aqui eu quero deixar, amado, a quarta ordem de Jesus: purificai os leprosos. Irmão, quantas pessoas estão leprosas? Quantas pessoas estão precisando de ouvir uma palavra? Quantas pessoas estão precisando ouvir Deus através da tua boca? Você é a boca de Deus. Você é o instrumento que Deus há de usar na terra. Você que está parado, você que estacionou, você que se decepcionou, você que foi decepcionado, e agora você diz: eu não vou mais. Eu quero vos afirmar nesta manhã: Deus está chamando o missionário, Deus está levantando o missionário, Deus está fazendo
levantando e criando situação para levar o evangelho. Irmãos, tenho levado um evangelho entre muitas dores, entre muitas angústias, mas não deixo de pregar a palavra. A palavra é que cura, a palavra liberta, a palavra edifica, a palavra constrói, a palavra é tremendo. Mas vamos para a quinta ordem de Jesus. Ressuscitai os mortos. Verso 8 também está dizendo no capítulo que lemos, Mateus 10, 10. Mas, em Efésios 2 e 1, tá a referência. Ressuscitai os mortos. Irmãos, a palavra de Deus me afirma e te afirma. Ele deu o poder, Ele deu autoridade para mim e para você. Jesus disse uma certa feita desse jeito: se vós crer, fará as obras que eu fiz e fará as maiores. Irmãos, Jesus Cristo, Ele deu o poder para mim e para você fazer esta obra. Então ressuscitai os mortos. Quantos mortos ambulantes estão andando para cima e para baixo? Não quer mais ouvir a palavra, não quer mais praticar o amor, não quer mais. E Deus precisa de mim e precisa de você para levar esta palavra. Jesus Cristo, Ele quer curar você. Jesus Cristo quer ressuscitar o teu sonho. Levanta a tua cabeça e vai. Ressuscita os mortos. Levanta eles. Deus quer fazer algo através da tua vida. Nós vamos para a sexta. Expulsai os demônios. Irmãos, expulsai os demônios. Está no 8 também, mas Atos 16 e 18. Expulsai os demônios. Queridos, eu pastoreava em 2017. Eu fui pregar em um congresso, isso é um testemunho que estou contando. Fui pregar em um congresso, quando eu cheguei para fazer uma vigília, que todo mês eu fazia uma vigília na igreja que eu pastoreava. Queridos, quando eu estava ali urinando, chegou alguém batendo na porta, de uma forma que eu me assustei. No meu banheiro, na igreja que eu pastoreava. Alguém gritava por mim e eu lhe respondi: pastor, tem um homem ali fora chamando um pastor para expulsar um demônio. Porque tem 4 pastores que já foi lá e não deu conta de expulsar o demônio. Irmãos, eu ali, querida, minhas pernas tremeu. Eu digo, meu Deus, eu sou o 5º. E se eu chegar lá e esse demônio sair, Senhor, o que vai acontecer comigo? Como é que vai ficar o caráter da igreja? O Espírito Santo de Deus falou comigo: não é assim não, vai. 2 anjos irá na tua frente. Irmãos, eu entrei no carro com aquele cidadão, cheguei lá, estava um bocado de gente rodeado ali de uma jovem, e um que diz ser pastor com uma bacia de água e um litro de óleo, lambuzando aquela jovem. Irmãos, eu irei na hora, pedi para ele sair, ele não saiu. A segunda vez ele não saiu, a terceira vez eu repreendi ele, gritei bem alto no ouvido dele. Amados, sabe o que aconteceu? Deus simplesmente me ordenou que eu soprasse na face daquela mulher, daquela jovem, adolescente, é uma jovem. Soprei sobre a face dela e ordenei em nome de Jesus: sai, Satanás. Ela começou a chorar e começou a perguntar o que estava acontecendo. Eu disse assim para os irmãos, os parentes: dê água para ela. Irmãos, eu passei para aqueles pastores e para aqueles pregadores que estavam ali, dizendo que eram enviados de Deus. Poderia até ser, mas não tinha capacidade. Irmãos, eu disse: olha, demônio ninguém expulsa com óleo, e nem com gás de ramo, nem com água. Demônio sai através do poder de Deus. Queridos e amados irmãos, então aqui está a receita. Na sexta ordem de Jesus, na sexta ordem do Senhor: expulsai os demônios. Nós vamos para a sétima: dá tudo de graça. Irmão. Irmãos queridos, dá tudo de graça. Quem que quer levar a palavra de Deus de graça para receber de Deus? Quem? Me diga, no mundo que vivemos hoje. Irmãos, a palavra de Deus está referindo, não é eu ter que receber para me pregar. A palavra de Deus está falando do sacrifício de Cristo.
está falando da palavra ser pregada, não está falando de algo financeiro, não está falando de recompensa financeira ou econômica, está falando da ordenança da libertação que Deus me deu e te deu. Muitos confundem isso. Ah, fulano foi, pregou, recebeu 5.000 e eu fui receber nada. Glória a Deus. Eu tenho que dar de graça o que de graça recebi, que é a palavra. Muitos pregadores confundem isso. Não é requisitivo. Não é financeiro não, que a palavra da gente dá e tudo de graça. É a palavra que tem que ser pregada. É a palavra que tem que ser pregada. Irmãos, temos que levar a palavra em tempo e fora de tempo. Temos que ir e ministrar a palavra. Que esta palavra surja efeito na tua vida. Que esta palavra venha surgir efeito sobre a tua vida. Queridos e amados irmãos, quero orar por você nesse momento. Espírito Santo de Deus, Pai, levanta esta pessoa, Senhor, que precisa, Senhor, levar a palavra, que o Senhor tem um chamado, e essa pessoa parou, essa pessoa estacionou, essa pessoa não quer ir, Senhor. Meu Deus, levanta esta pessoa. Senhor, que ela recebeu, Senhor, de graça, e de graça ela tem que levar esta palavra. Meu Deus, em nome de Jesus. Ah, meu Deus amado, cura, Senhor, liberta, expulsa os demônios, Senhor, desta pessoa que está endemoniada. Senhor, nós temos que ir. Senhor, nós temos que cumprir a palavra de Deus. Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, da vitória. Que Deus o abençoe a todos.